Terceira instrução do aprendiz. O bode. Denominação e significado. Venerável mestre diz. Na ordem maçônica, de maneira geral, muitos integrantes desconhecem o verdadeiro motivo da denominação de bodes, que por vezes são apelidados. Infelizmente, também são assim chamados no mundo profano, por aqueles que se dizem deveras conhecedores da instituição, e que utilizam essa denominação de modo extremamente pejorativo, estendendo consequentemente tal atitude de demérito para toda a ordem. Dentre as diversas configurações, tanto lendárias como históricas, além das instituídas por usos e costumes, existentes sobre esse tema, uma das origens de tal denominação data de 1808, porém, para ser obtida uma razoável explicação de seu significado, deve-se remontar ao passado bem mais remoto. Primeiro vigilante diz. Deste modo, aproximadamente a partir de 33 d.C., vários discípulos, apóstolos, de Jesus Cristo partiram em peregrinação pelo resto do mundo, com a finalidade de proporcionar a divulgação do cristianismo. Parte deles seguiu para a Palestina, alojando-se no lado de fora dos muros da cidade, como era costume à época, na localidade onde também se concentrava a grande maioria da população judaica. Nesses locais, curiosamente, passaram a notar uma prática usual daquele povo, qual seja, observaram judeus falando ao ouvido de um bode, animal extremamente comum na região. Por conta disso, buscaram informações que esclarecessem a causa efetiva daquele estranho monólogo, porém, depararam-se com enormes dificuldades na obtenção de respostas. Ninguém se propunha a esclarecê-los, e assim crescia ainda mais a curiosidade dos discípulos cristãos com relação àquele fato. Segundo o vigilante diz. Até que finalmente o apóstolo Paulo, conversando com um rabino que também imigrara de uma outra aldeia, que por lá estava apenas de passagem e, portanto, sem maiores compromissos com os demais, foi informado que aquela espécie de ritual era utilizada como instrumento de expiação de erros pessoais, isto é, uma maneira de confissão dos próprios pecados. Naquele tempo, fazia parte da cultura do povo judaico contar suas faltas a alguém de sua extrema confiança, mesmo quando as cometida escondido, pois mesmo essa falha não tendo sido vista por nenhum ser humano, não passaria despercebida do Criador. Acreditavam que, com isso, se alguém mais soubesse de suas faltas, o pecador ficaria mais aliviado em sua consciência, pois estaria dividindo com outro, tanto seus sentimentos quanto seus mais íntimos problemas. Porém, o apóstolo Paulo quis saber mais e encontrar resposta para, principalmente, duas indagações que ainda o perturbavam. Item por que dividir suas confissões com um bode, e item por que um animal como o bode poderia ser utilizado como seu melhor e mais adequado confidente. Orador diz. A explicação recebida daquele rabino esclarecia que, como o bode não fala, o confesso ficaria mais seguro de que seus segredos seriam para sempre mantidos secretos. Muito tempo depois, a Igreja Católica introduziu em sua concepção ritualística a instituição do confessionário, mas que só alcançaria a eficácia procurada se fosse complementado com o imprescindível voto de silêncio do padre confessor. A história não relata se foi o apóstolo Paulo quem viabilizou ou concretizou essa ideia, porém, certamente tal ideia se transformou num benefício para os cristãos por longo tempo. Com a implantação do confessionário, respaldado pelo competente voto de silêncio, a população adepta do cristianismo pode passar a contar suas falhas, faltas ou pecados a alguém de confiança, e continuar sempre a tê-los em segredo. Secretário diz. Atualmente, com a evolução humana e a globalização das informações, tal confiança se encontra cada vez mais debilitada, o que diminuiu de forma considerável o número de cristãos dispostos a se confessar, tanto quanto de confessores, consequentemente, de confessionários, crescendo em substituição a quantidade de divãs de psicanálise. Outra concepção, provavelmente lendária, diz respeito a que os maçons seriam conhecidos como bodes, tendo em vista a criteriosa manutenção de seu rigoroso silêncio, e também dos aspectos que devem nortear sua exemplar conduta, qualificadas pela adjetivação de justas e perfeitas. Por isso, tal comparação se faria com o bode, praticamente o único entre todos os animais da natureza, que possui um quase fechamento perfeito quanto ao ajuste entre as arcadas dentárias superior e inferior da boca, movimento este conhecido como justo e perfeito. Mas, retomando a 1808 na França de Napoleão Bonaparte, que após o golpe do 18 Brumário, investiu-se tanto como novo líder político quanto como líder da fé, em seu país. Unida a Bonaparte, consta que a Igreja iniciou uma séria perseguição aos integrantes de todas as organizações que não tivessem caracterização de cunho governamental ou católico. Guarda, ou cobridor, o diz. Assim, como se constituía numa ordem que propugnava o livre pensamento, isto é, a liberdade generalizada de ideias e ideais, por pura perseguição, a maçonaria teve os
direitos suspensos e seus templos fechados, sendo terminantemente proibida de se reunir. Porém, sendo a sublime instituição composta por integrantes que se caracterizavam, principalmente, pela fibra e coragem demonstradas, de acordo com relatos históricos disponíveis, estes insistiam em se reunir na clandestinidade, tentando modificar e substituir aquele caótico arbítrio reinante. Nesse período muitos maçons foram presos pela Igreja, sendo submetidos aos mais terríveis interrogatórios e consequentes sacrifícios físicos, tudo em nome da Santa Inquisição. Mas a maçonaria nunca encontrou entre seus integrantes nenhum covarde ou delator e, surpreendentemente, chegando ao extremo de um dos inquisidores afirmar ao seu superior a seguinte frase: Senhor, estas pessoas, os maçons, parecem como bodes, pois por mais que os flagele, não consigo arrancar-lhes nenhuma palavra. Venerável mestre diz. A partir dessa afirmação, todos os maçons adquiriram, para os inquisidores, muito a contragosto, a denominação de bode, aquele que não fala, pois sabe guardar qualquer segredo. Finalmente, é possível depreender que desde aquela época, e respaldada na tradição, a denominação de um bode aos maçons permanece até a atualidade.